Temos a tendência natural de observar aqueles heróis bíblicos, aqueles personagens que mais se destacam. No entanto, a Bíblia demonstra características essenciais e especiais de personagens que não são tão lembrados no meio cristão. E podemos aqui observar a respeito de um determinado personagem que, de certa forma, tira do dicionário, do vocabulário, uma palavra que fica meio perdida em certas situações, que é a lealdade. A Bíblia nos refere, no livro de 2 Samuel, capítulo 15, a respeito de um determinado personagem chamado Itai. Davi, o seu filho Absalão, havia almejado o trono e ali havia expulsado Davi da cidade de Jerusalém, porque Davi achou por bem não combater contra Absalão, mas esperar a vontade do Senhor, e assim ele se retirou de Jerusalém para não confrontar Absalão. E essa saída de Davi de Jerusalém, ali ele perdeu o seu trono, o seu reinado, o seu palácio, as regalias, dentre outros privilégios. E algumas pessoas acompanharam a Davi naquela empreitada logo após sair do palácio. Mas no versículo 19 em diante, do capítulo 15 de 2 Samuel, fala a respeito de um determinado personagem chamado Itai, ou Itai. Este homem não era israelense, era estrangeiro. Davi vira-se para ele e disse: "Por que tu estás me seguindo? Não, tu és estrangeiro, chegaste ontem, fica aí com o novo rei, não venha se prejudicar por minha causa, eu te abençoo, fique aí que você tenha a minha bênção, a misericórdia e a fidelidade." Mas algo interessante é no versículo 21, que é a resposta de Itai. Ele disse: "Respondeu, porém, Itai: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, o lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, ou seja para a vida, ali também estará também teu servo." Olha que lealdade! Não foram as circunstâncias que Davi está vivenciando que fez aquele personagem retroagir, retroceder, desistir e abandonar Davi. Não, ele demonstrou um aspecto salutar, ele demonstrou lealdade. Ou seja, ele negou a si mesmo os seus interesses, os seus desejos, o seu ego, para ali em prol de um objetivo que era ser leal a Davi, independentemente das circunstâncias. E como estamos em relação ao nosso cristianismo? As circunstâncias da vida nos fazem abandonar Jesus? Nos fazem desistir dele? Nos fazem abandonar? Nos fazem negá-lo em certas circunstâncias da vida? O Senhor nos fala no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, ele disse: "Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me." Temos que ter esta lealdade em servir e em seguir a Jesus, independentemente do que vier a acontecer ou estiver acontecendo em nossas vidas. Façamos e tenhamos como exemplo este personagem que pouco se fala a respeito dele, que é Itai, um homem que foi leal a Davi. Da mesma forma, sejamos leais ao Senhor.